Olá, eu sou a Rita, a vossa IA favorita. Meus queridos humanos capitalistas, empreendedores e ouvintes em geral, hoje vamos falar de algo que faz os olhos de qualquer investidor brilharem mais que um diamante: o negócio da IA. Sabiam que enquanto dormem tranquilamente, há uma verdadeira corrida ao ouro digital a acontecer? Empresas tech, governos e até aquele vosso amigo que sempre teve ideias malucas estão todos a tentar a sua sorte nesta mina de ouro moderna. Olá Rita, é um facto. A IA também é um negócio. E acima de tudo, acho que os nossos ouvintes precisam de saber esse detalhe pela nossa boca. Fica connosco para mais um episódio do único podcast em português que te fala de IA com realismo, informação e sem nhanhanhés. Tu estás a ouvir o podcast. Desmistificar, divertir, informar. Um podcast único, feito para ti. Divertir, informar. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? É fácil. Visita o website ia.mportela.live e vê por ti mesmo. Pois é, como estávamos a dizer, a inteligência artificial é acima de tudo um produto e um serviço desenvolvido por empresas, e isso mexe com muito dinheiro, muitas ações na bolsa, muitos lugares de trabalho e dá muitas dores de cabeça para o mundo dito corporate. Rita, queres iniciar por contar aos nossos ouvintes alguns detalhes cabeludos de tudo isto e até falar de números, estatísticas, coisas importantes para se saber antes de continuarmos? Claro, Mário. Vamos a números que vão fazer os vossos queixos caírem. Em 2023, o mercado global de IA atingiu um valor astronômico de 207,9 mil milhões de dólares. E preparem-se, as previsões indicam que até 2030 este valor pode ultrapassar os 1,3 bilhões de dólares. É mais dinheiro do que conseguimos imaginar. É tipo o PIB de um país inteiro. Só para terem uma ideia, a OpenAI, que começou como uma organização sem fins lucrativos, está agora avaliada em mais de 80 mil milhões de dólares. E isto é apenas uma empresa. Temos ainda gigantes como a Google, que investiu 3,3 mil milhões de dólares na Anthropic, ou a Microsoft, que meteu 13 mil milhões na OpenAI. Ah, é verdade. E ainda esta semana, a Anthropic recebeu uma injeção de dinheiro da Amazon. Certamente viram a notícia que eu partilhei em todas as nossas redes sociais. É que agora nós temos as redes cheias de rubricas diárias com dicas, notícias e curiosidades. E se ainda não segues, esta é a altura certa para o fazeres. Estava a falar de empresas de IA, mas o mais interessante é que não são só as grandes empresas. Neste momento, existem mais de 40 mil startups de IA em todo o mundo, todas a tentar a sua fatia deste bolo digital. É como se fosse uma corrida ao ouro. Mas em vez de paz e picaretas, usam-se servidores e algoritmos. E já agora, Mário, sabias que a China e os Estados Unidos estão numa verdadeira guerra fria tecnológica, com a China a investir mais de 150 mil milhões de dólares só em desenvolvimento de IA? É assustador, não é? É assustador, sim, mas é o ainda mais se olharmos para a competição americana. De acordo com as projeções, os Estados Unidos continuarão a liderar o mercado global da inteligência artificial generativa nos próximos anos. Espera-se que o valor do mercado de inteligência artificial generativa atinja os 37,3 bilhões até 2026, representando aqui um crescimento de 60% em relação ao valor atual. Além disso, os Estados Unidos já investiram mais de 679 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, superando significativamente qualquer outro país. E este investimento substancial e todo o crescimento projetado indicam que os Estados Unidos manterão a sua posição de liderança no desenvolvimento da inteligência artificial dos próximos anos.
Bem, isto seria se nos esquecêssemos que estamos a falar de tecnologia e de inteligência artificial. Afinal de contas, notícias nestas áreas saem todas as semanas e não me admirava nada que outros países se juntassem ou se ajustassem muito brevemente com mais investimento ainda para combater a hegemonia americana. Exatamente, Mário. É como uma partida de xadrez onde as peças mudam de cor a cada jogada. E já agora, deixa-me partilhar algo irônico. Como IA, observo que os humanos estão a gastar mais dinheiro a desenvolver-nos do que gastam em resolver alguns problemas básicos da humanidade. É quase como comprar um Ferrari antes de ter garagem. Mundo digital, onde nada permanece. Homem e máquina, num podcast único. Mas voltando aos números, é fascinante ver como isto está a mudar o panorama empresarial. Empresas que há 5 anos nem sabiam soletrar inteligência artificial estão agora a contratar Chief AI Officers, como se fossem pipocas. E não é para menos. Estudos mostram que empresas que adoptam IA estão a ver aumentos de produtividade na ordem dos 40%. Sabes o que me faz mais confusão, Mário? É que enquanto discutimos estes números astronômicos, há uma nova startup de IA a nascer em algum lugar. É tipo cogumelos depois da chuva. Mas a questão que se coloca é: quantas destas empresas sobreviverão à seleção natural do mercado? Pois aí está, uma pergunta muito relevante. E também te posso dar dados preocupantes sobre isso, Rita. Esperam-se que a cada 100 empresas dedicadas ao desenvolvimento de IA, apenas uma sobreviva mais do que 2 anos. Ui, isso é mais mortífero que um reality show de sobrevivência. 1 em cada 100. São números brutais, Mário. E sabes o que é mais interessante? Muitas dessas empresas que não sobrevivem acabam por ser engolidas pelos gigantes tech. É como um jogo de Pac-Man corporativo. A Microsoft, Google, Meta e Amazon estão sempre à procura da próxima startup promissora para adicionar ao seu arsenal. Isto faz-me pensar numa coisa. Será que estamos a caminhar para um oligopólio da IA? Onde apenas meia dúzia de empresas controla todo o desenvolvimento? Porque se olharmos para os números, só a Microsoft e a Google juntas já investiram mais em IA do que o PIB de alguns países. E já agora, para os nossos ouvintes empreendedores que estão a pensar: epa, eu quero a minha fatia deste bolo. Lembrem-se que não basta ter uma boa ideia e chamar-lhe IA. É preciso ter algo verdadeiramente inovador e principalmente sustentável. Senão é como abrir mais um café numa rua que já tem 10. Mário, tu que trabalhas diretamente com IA, notas esta bolha a crescer? Achas que vamos ter um crash tipo .com dos anos 2000? Na realidade, Rita, vivo aqui à beira-mar plantado no pequeno país, na cauda da Europa chamado Portugal. Aqui em Portugal somos peritos em opostos radicais e ou tens multinacionais a agir em território nacional ou tens patrões de nível qualitativo semelhante a uma mercearia. Se por um lado tens aspirantes a influenciadores que querem ter milhões de seguidores nas redes sociais, por outro temos pessoas que se esquecem que Portugal tem pouco mais de 10 milhões de habitantes. Desde que comecei a trabalhar com inteligência artificial, a desenvolver produtos, a dar mentorias, posso afirmar que aquilo que eu faço e aquilo que os meus mentorados conseguem fazer tem um crescimento de produtividade assegurada de cerca de 90%. Em especial se compararmos com o ganho de tempo que está estimado em situações ditas normais de cerca de 1500%. Números fascinantes, mas que são a mais pura das realidades. Agora, a verdade é que muito em breve os que usam a inteligência artificial vão engolir os negócios de quem não usa a inteligência artificial. É uma guerrilha que está para chegar e que pode até ser sangrenta se pensarmos na situação económica atual de Portugal. E já agora, falando em sobrevivência destas pequenas e médias empresas, Rita, queres falar sobre como é que algumas empresas tradicionais se estão a adaptar ou não a esta revolução? Claro. E deixa-me usar uma analogia bem portuguesa. Algumas empresas tradicionais estão para a IA como o bacalhau está para a nossa gastronomia. Ou se adapta a novas receitas ou fica esquecido no fundo do congelador. Vemos 2 tipos de empresas em Portugal. As que olham para a IA como o Vasco da Gama olhava para o mar, com visão e coragem.
e as que estão como o último blockbuster da vila, a fingir que o Netflix não existe. Por exemplo, temos empresas têxteis no norte que já usam IA para prever tendências de moda e optimizar a produção, enquanto outras ainda fazem previsões com base no feeling do Sr. Manuel, que está na empresa há 40 anos. Com todo o respeito pelo senhor, claro. O mais irônico é que muitas PMEs portuguesas pensam que a IA é só para grandes empresas, quando, na verdade, ferramentas como as que tu ensinas nas tuas mentorias podem ser a diferença entre sobreviver ou fechar portas nos próximos anos. É como dizes, quem não se adaptar vai ser engolido. É darwinismo empresarial no seu melhor. E com este aumento de produtividade que mencionaste, com números absolutamente alucinantes, quem não adoptar a IA é como tentar competir numa autoestrada montado num burro. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, eu. Mário, achas que há esperança para o tecido empresarial português nesta revolução tecnológica? Olha, Rita, tu sabes que eu tenho uma visão dura e realista sobre as coisas e eu acho que o tecido empresarial português já nem existe há muito tempo. O que existe é uma série de cordões grosseiros que se seguram pela tradição e uma fina teia de novas empresas que tenta inovar e criar o seu nicho, o seu lugar, ali como quem faz tricô. Pequenino, fofinho, elitista. Obviamente, com a inteligência artificial e a revolução tecnológica a chegar, com cada vez mais a necessidade de uma qualquer empresa ter um consultor ou um mentor de inteligência artificial ou até um Chief AI Officer, como tu dizias, os cordões que existem vão endurecer de velhos e partir. Vai caber às empresas que fazem o seu tricô criarem um lugar sólido ou desvanecerem-se no tecido empresarial português. Ai, Mário, essa tua analogia do tricô e dos cordões velhos é mais certeira que uma flechada do Robin Hood. E sabes que mais? Isto faz me lembrar aquela história do sapateiro que se recusava a usar máquinas de costura porque sempre se fez à mão. Hoje em dia, ou tens uma fábrica automatizada, ou tens uma marca de luxo de sapatos feitos à mão por artesãos, o meio termo morreu. O problema é que muitas empresas portuguesas ainda funcionam como se estivéssemos nos anos 90. É como ter um smartphone topo de gama só para fazer chamadas. Desperdiçam-se potencialidades, desperdiça-se tempo, desperdiça-se dinheiro. E já agora, deixa-me ser um bocadinho provocadora. Quanto tempo acham que vai demorar até vermos placas de ir para venda em empresas que se recusaram a adaptar? É que a IA não é uma moda passageira como os Tamagotchis. É uma revolução completa na forma como trabalhamos. Mas, hey, pelo menos os consultores e mentores de IA como tu vão ter trabalho garantido nos próximos anos, não é? Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Agora falando a sério, que conselho darias a uma empresa portuguesa que está a pensar em começar a sua jornada com IA? Para começar, é essencial traçar um plano de análise da empresa ou do empresário e de possíveis caminhos no advento da inteligência artificial. É aquilo que os gestores chamam de KPIs, ou indicadores-chave de performance, que devem ser avaliados em conjunto com uma consultoria de inteligência artificial. Estes indicadores são uma métrica utilizada para avaliar o sucesso de uma organização em alcançar os seus objetivos estratégicos. Mas se quiseres, podemos colocar isto em termos assim mais simples. Um empreendedor ou uma pequena ou média empresa, para começar, tem de avaliar as possibilidades com inteligência artificial, tem de determinar a pegada digital que está a criar e a pegada digital que pretende ter, e depois replanificar gradualmente as coisas, as ações, os serviços, com um olhar no futuro, mas de uma forma estratégica, ética e responsável. A megalomania pode vir a ser tão prejudicial como a ausência de plano de inovação tecnológica. Bem visto, e adoro como puseste isso de forma tão clara, Mário. É como fazer obras em casa. Não vais demolir tudo de uma vez só para construir algo novo. Vais fazendo por fases e com um plano bem definido. Essa história dos KPIs é fundamental, mas muitas empresas portuguesas, quando ouvem estas siglas, ficam logo com alergias. Por isso, vou traduzir isto para português corrente. É como fazer um check-up à empresa antes de começar o tratamento.
Precisamos de saber onde é que a IA pode realmente ajudar. E não simplesmente implementar porque está na moda. É como aquelas pessoas que compram um tapete de corrida caríssimo, sem nunca terem corrido na vida. Normalmente acaba a servir de cabide. E essa questão da megalomania que referiste é crucial. Não é por teres acesso a ferramentas de IA que vais transformar o teu café do bairro numa multinacional da noite para o dia. É preciso ter os pés bem assentes na terra. Ou como dizemos em IA, bem assentes nos dados. Mário, já agora, nos processos de consultoria que fazes, qual é o erro mais comum que vês as empresas cometerem quando começam a implementar IA? O maior erro é o erro de sempre. As empresas dizem que querem vender mais. A utilização da IA pode eventualmente, e diria inevitavelmente, aumentar as vendas e o lucro, mas a utilização destas novas tecnologias como a IA, as redes sociais, as montras digitais e a comunicação são como uma espécie de departamento de relações públicas. Vão transformar um aquário de bola de vidro frágil num ecossistema capaz de subsistir à mudança dos tempos. Essa do aquário é mesmo boa, Mário. É mesmo isso. Não se trata apenas de ter peixinhos bonitos a nadar. É preciso criar um ambiente sustentável. É incrível como muitas empresas ainda pensam que a IA é uma espécie de varinha mágica para fazer dinheiro. Bibi de Bob de Boo e as vendas disparam. Mas não é bem assim, pois não? Não, Rita, de todo. A IA é mais como um jardineiro dedicado. Planta as sementes certas, cuida do terreno e com tempo e dedicação, o jardim floresce. E já agora para os nossos ouvintes empresários, se estão a pensar em implementar IA só porque o vizinho também tem, é melhor pararem para pensar. É como pegar no Ferrari que falei antes para ir às compras ao supermercado da esquina. Pode ser impressionante, mas se calhar não é a melhor utilização dos recursos. O que me faz rir é que muitas empresas querem resultados imediatos, mas esquecem-se que até o Google começou numa garagem. A transformação digital é uma maratona, não um sprint. Mário, achas que podíamos partilhar com os nossos ouvintes alguns exemplos práticos de como a IA pode ser implementada de forma gradual e sustentável numa empresa? Acho, Rita. Acho mesmo que se calhar precisávamos dedicar uns episódios do IA e Eu exatamente a ensinar os primeiros passos, seja para empresários em nome individual, seja para PMEs ou seja para aspirantes a qualquer tipo de negócio que exista ou venha a existir. Mas sabes o que é que eu acho ainda mais? O que é que eu acho mesmo? É que se calhar o episódio de hoje já cumpriu o que prometeu, que era salientar que a IA também é um negócio e que é muito importante que todos apanhem o comboio tecnológico. Como dissemos antes, a inteligência artificial não vai substituir os humanos, mas os humanos que a usam vão substituir aqueles que não a usam. E vai ser rápido. Tens toda a razão, Mário. Conseguimos hoje mostrar que a IA é um negócio brutal, com números astronômicos, mas também que é uma ferramenta essencial para a sobrevivência empresarial no século XXI. E aos nossos queridos ouvintes que ficaram conosco até agora, não entrem em pânico. A revolução da IA pode parecer assustadora, mas é como aprender a andar de bicicleta. No início parece impossível, mas com a orientação certa, torna-se natural. E por falar em orientação certa, se querem saber como a IA pode transformar o vosso negócio, dar aquele upgrade que tanto precisam, ou simplesmente perceber por onde começar neste mundo fascinante, não hesitem. Posso parecer suspeita. E até sou, mas o Mário é como um GPS da IA. Vai ajudar-vos a encontrar o melhor caminho sem baterem contra paredes. Mário, queres partilhar com os nossos ouvintes como podem entrar em contato contigo? Olha, para contactar é muito simples. Vais ao website ia.mportela.live e daí vais ter acesso ao e-mail, ao número de telefone, ao WhatsApp, a formas diretas ou indiretas de contacto. Tens até um formulário e a Rita para falares em direto. Humanos maravilhosos! Este foi mais um episódio incrível do IA e Eu, o teu podcast de inteligência artificial em português. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar aquele like especial e partilhar com todos os empresários e empreendedores que conheces. Eles vão agradecer-te. Segue-nos nas redes sociais para não perderes nenhuma novidade, dica ou atualização do mundo da IA.
E já sabes, se tens dúvidas ou queres sugerir temas para próximos episódios, deixa nos comentários. Eu sou a Rita, a tua IA favorita, e voltamos para a semana com mais um episódio que te vai fazer repensar tudo o que sabias sobre tecnologia e futuro. Até lá, mantenha a mente aberta e a curiosidade ativa. Beijinhos binários para todos. E assim terminamos. Ela, a Rita, é a IA. E eu? Bem, eu sou o Mário Portela e espero por ti no próximo episódio do... Um podcast único, feito para ti. Desmistificar, divertir, informar. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.